Bom, galera, vamos lá então aprender agora sobre a soma de vetores. Então essa primeira parte vai ser a parte de regra do polígono e vai ter uma segunda parte que é a regra do paralelogramo. Esses são dois métodos que a gente chama de métodos geométricos. Por que eles são métodos geométricos? Porque você não vai ter que pensar no módulo, você vai ter que pensar no vetor como resultado geométrico, certo? Aí você pode utilizar da geometria, de tudo que você sabe de geometria, ok? Para calcular o tamanho do vetor, por exemplo, se a questão pedir. Então você pode utilizar a trigonometria, você pode utilizar aí, relações nos triângulos, relações nos quadriláteros, relações nos hexágonos. Você pode utilizar também o teorema de Pitágoras, que é muito comum, certo? Mas por enquanto a gente vai se prender a determinar o vetor geometricamente. Então, como é que funciona isso? Então, a primeira parte é a regra do polígono, ok? A regra do polígono, a gente vai dar um apelido para ela de cabeça com bunda. Por que cabeça com bunda? Cabeça com bunda. Porque a gente vai pensar no seguinte. Claro, né, pessoal? Vamos respeitar o calão da aula, mas vamos pensar o seguinte. O vetor ele tem duas partes, né? Uma ponta e uma outra ponta. Essa ponta aqui é a ponta aspas de trás. Então a gente vai chamar de bunda do vetor, bundinha dele. E essa parte é a parte de cima. Então a gente vai chamar de cabeça, beleza? Como é que funciona a regra do polígono? A regra do polígono, basicamente, você vai ter que grudar a cabeça com a bunda. Estranho, né? Mas você vai ver que vai funcionar e que é bem facinho. Então eu desenhei três vetores, A, B e C. E eu quero somá-los. O A com o B com C, o A com o B com C, tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer só o A com o B. Ó. O A com o B. Como é que seria o A com o B? Lembra que o vetor ele é transportável, né? Então eu posso pegar ele e jogar ele aqui para baixo. Posso pegar ele e jogar aqui para baixo. Então eu vou fazer isso. Vou pegar o A, jogar ele aqui. Ele vai ser mais ou menos assim, certo? Então esse aqui é o meu vetorzinho A. Não teria direção razoável, né? Não teria o tamanho dele. E aí eu vou pegar a bunda do B e grudar na cabeça do A. Então eu vou pegar o B e transportar ele para cá, grudando a bunda na cabeça. Então vai ficar assim, ó. Pá. Mais ou menos esse tamanho, um pouquinho maior. Beleza. Grudei a bunda na cabeça. Então esse aqui é o meu B. Pensa o seguinte. Para facilitar a nossa vida, nossa cabeça de físico, a gente não é tão inteligente quanto os matemáticos, né? Um abraço aí para os nossos professores de matemática. Bom, A, B, certo? A gente vai pensar o seguinte, a gente vai pensar que o vetor A e o vetor B são vetores de deslocamento. Olha só a cabeça do físico. Então pensa, o cara ele saiu desse ponto aqui, ó. Então pensa no deslocamento como você se deslocar uma certa distância numa certa direção, num certo sentido, certo? Então esse A ele partiu daqui, falei certo várias vezes, né? O A ele partiu daqui desse ponto A, veio aqui para esse ponto B e depois veio para esse ponto C. Então o carinha ele se deslocou pelo vetor A, ele se deslocou o vetor A, então ele foi nessa direção, parou no B. Olha como faz sentido a ideia da cabeça com a bundinha. Se ele deslocar B agora, que seria um deslocamento desse tamanho para essa direção nesse sentido, ele vai deslocar para cá, certo? Percebe que basicamente ele saiu do A, foi para o B e depois do B ele foi para o C? Então faz sentido eu pensar que o meu deslocamento total é a união de onde ele partiu, certo? Até onde ele chegou. E por isso que funciona a regra do polígono. Por quê? Porque a gente vai fechar um polígono agora, partindo do ponto em que ele saiu e indo no sentido do ponto onde ele chegou. Não tenho régua, talvez fique torto, tá? Então esse aqui seria o meu vetor A mais B. O vetor roxinho aqui, certo? Como é que eu calculo o módulo desse vetor? Calma lá. A gente vai precisar usar a geometria. Então, por exemplo, se ele me desse esse ângulo, talvez eu pudesse usar, né? Me desse o tamanho do A e o tamanho do B, talvez eu pudesse usar a lei dos cossenos, né? Se eu tenho um ângulo, se eu tenho um lado, outro lado e um ângulo, eu consigo calcular usando a lei dos cossenos. Mais para frente a gente vai gerar uma fórmula a partir disso, tá? Mas por enquanto não vamos complicar não. Então por enquanto a gente só está fazendo uma determinação geométrica. Então esse é o vetor A mais B, ok?
Então, esse aqui é o vetor que eu coloco. Vamos dar um nome para ele? Vamos chamar ele de vetor S, vetor soma. Pronto. Agora ele foi batizado. Vetor soma. Então, esse é o meu vetor S, ok? Para ver se você entendeu, dá um pause no vídeo e tenta fazer no seu caderno como é que seria o B com C, tá? Então, dá um pause aí. Para ficar com a cara legal no vídeo, vou fazer assim, ó. Deu pause? Vou continuar. Então, beleza. Então, você vai fazer o B aqui, certo? Ele partiu desse ponto, veio para cá. Chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Esse aqui é o meu vetorzinho B. O C é um deslocamento desse tamanho nessa direção. Então, vou desenhar o C aqui, ó. Ficou meio torto, vou desenhar de novo. Isso. Beleza, um pouquinho maior. Pronto, esse aqui é o meu vetor C. Da onde que ele saiu para onde que ele foi? Ele saiu daqui e veio para cá. Então, saiu daqui e veio para cá. Beleza. Então, esse aqui vai ser o meu vetor soma. Então, esse aqui é o B mais C. Tá bom? Deixa eu colocar aqui B mais C para a gente se organizar. Então, eu somei o vetor B com o vetor C, deu esse aqui. Vamos dar um nome para ele também? Vamos chamar ele de S2. Então, esse aqui é o vetor S2. Então, você viu que é fácil, né? É só grudar cabeça com bunda e fazer da cabeça, ou da bunda para a cabeça, da bunda do primeiro vetor até a cabeça do último vetor. Como assim do último? Só são 2, professor. Tá, mas eu posso fazer com 3 e funciona também. Ok? Então, eu vou fazer com 3 agora. Vou fazer o A, fazer direto, ó. Como é que seria o A mais o B mais o C? Bom, o A mais o B mais o C seria o A mais o B. Olha aqui, cabeça com bundinha. Mais o C. Tá vendo que a gente está ganhando prática no negócio, né? Mais o C. Viu aqui? Como é que dá o vetor resultante, então? Vou chamar ele de R. Aqui, ó. Pronto. Esse é o meu vetor R. Então, o resultado da soma do A com B com C. Se você pensa, por exemplo, em... Como é que fala? Deslocamento. Isso. Você pensa em deslocamento, saiu daqui, veio para cá. Saiu daqui, veio para cá. Saiu daqui, veio para cá. Qual que é o resultado total? Ele saiu daqui, inicialmente, e veio para cá. Então, você vê que a soma de vetores ela é o resultado da ação de todos os vetores, certo? Isso vai ajudar a gente quando a gente for falar, por exemplo, de força, quando a gente for falar de velocidades, composição de velocidades, velocidade relativa, tá bom? Então, são ideias que é importantíssimo que você entenda bem agora, porque mais para frente as coisas vão ficar mais fáceis de serem entendidas, ok? Beleza, essa foi a regra do polígono. Existe uma outra regra. Já ia esquecendo. Ó. A soma de vetores ela é comutativa. O que isso significa? Significa que se eu trocar a ordem, tá? Fizer antes o B e depois o A, vai dar o mesmo vetor. Olha só, imagina aqui, ó, você saiu do B, foi para o C, e depois você andou na direção de A, né? Então você andou para cá, ó. Então, ó, o vetor é o mesmo, percebe? O deslocamento, ó, não sei se você conseguiu enxergar, o deslocamento vai ser o mesmo. Então lembra que o mesmo vetor, ele é o mesmo vetor porque é paralelo a esse, certo? E tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo tudo, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então é o mesmo vetor. Não é porque ele está desenhado em outro lugar que mudou de vetor. Então, ó, se você faz A mais B ou B mais A, se você faz B mais C ou C mais B, se você faz A mais B mais C ou C mais B mais A ou etc., vai dar sempre o mesmo vetor, o mesmo resultado. Lembrando que eu posso carregar esse vetor e andar com ele desde que eu não altere o tamanho dele, não altere a direção dele, ok? Então vamos falar agora rapidinho, vou fazer uma limpa aqui pra gente. Vamos falar agora da regra do paralelogramo. Muito simples, né, pessoal? Ó, vetor é um negócio fácil demais. Assim como todos os assuntos que não são vestibular, brincadeira, gente. Estudando bastante, tudo fica fácil. Então, obrigado por estar compartilhando aí as aulas. Valeu, pessoal, que tá dando a força aí. Vamos sempre melhorar. A gente sempre tá se esforçando para fazer o nosso melhor. Opa, esqueci de apagar. Cabeça com bunda. Apaguei. Bom, agora vamos falar então de regra do paralelogramo.
Como é que funciona a regra do paralelogramo? Vamos ter um apelido carinhoso para ela? Vamos também. Essa aqui é bunda com bunda. É mais sacanagem ainda. Depende do ponto de vista, né? Bunda com bunda. Vamos lá, licença poética. A palavra é licença poética, beleza? É só para a gente entender. Vamos lá. Pessoal, então eu vou desenhar de novo os vetores. Ó. Vetor A era um vetorzinho assim. Já esqueci, talvez vou fazer o B assim. E o C eu vou fazer para cima agora, na direção vertical. Olha só, faz sentido agora falar sentido vertical? Faz sentido falar sentido? Não, não faz mais. Tá errado falar sentido vertical, porque o sentido é de baixo para cima, de cima para baixo. É direção vertical, direção horizontal. Quando a gente pega a rosa dos ventos, né? Direção sudeste e noroeste, certo? Então tem várias direções que a gente pode definir no espaço, ok? Cada um deles é o conjunto de uma reta com todas as retas que são paralelas a essa. Olha só como fica fácil de entender. É bom imaginar isso, tá? Vai melhorar seu raciocínio, vai melhorar sua cabeça aí. Então vamos pensar, ó. Regra do paralelogramo, bunda com bunda. Então veja, eu acho essa regra um pouquinho mais complicada. Não sei se vocês vão concordar comigo. Vamos lá, vou fazer só o A mais B, ó. A mais B. A mais B. Como é que fica o A mais B? Então a gente vai desenhar bunda com bunda, né? Então, ó, vou pegar o A apontando para a direita, aqui, e vou transportar o B para cá, ó, certo? Mantendo a direção, o sentido e o tamanho. Só que aí, em vez de desenhar cabeça com bunda, igual eu fazia na regra do paralelogramo, ou na regra do polígono, agora eu vou desenhar bunda com bunda. Agora, o que você vai fazer? Ó, você vai localizar as cabecinhas aqui, cabeça do A, cabeça do B. Aí você vai pegar uma paralela à cabeça do outro vetor, certo? Então, por exemplo, vou começar pelo B. Ó. O que seria uma paralela à reta do B, só que passando pela cabeça do outro vetor? Ó, seria uma reta que é mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? É uma paralela que passa pela cabeça do A e é paralela ao B. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa para o A. Ó. Paralela à reta do A, vou desenhar a reta do A aqui. Vai ser paralela a essa, só que passando pela cabecinha do B. Então vai ser uma reta aqui, certo? Tá vendo que essas duas retas, vou destacar elas de laranja, tá? Não sei nem se dá para ver que é laranja no vídeo. Aí depois vocês me dizem aí, tá? Se ficou legal. Vou desenhar essas duas retas que a gente traçou de laranja. Ficou por cima do preto aqui. Beleza. Tá vendo que elas se cruzam nesse pontinho aqui, ó? Elas vão se cruzar aqui. Ok? E tá vendo também que a gente desenhou um paralelogramo, ó? Isso aqui são duas, né? É um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, né? Então aqui um par de lados paralelos, aqui outro par de lados paralelos, isso aqui é um paralelogramo. Ok. Por isso que chama a regra do paralelogramo, né? Esse pontinho aqui é o ponto oposto ao ponto de origem dentro desse paralelogramo, né? Então, pra gente, o vetor soma vai ser a diagonal desse paralelogramo. Então, ó, esse aqui vai ser o meu vetor soma. Então lá a gente chamou de vetor S, né? Eu vou chamar de vetor S aqui também. E se você voltar, você vai ver que é o mesmo vetor. Claro que talvez eu não tenha desenhado os tamanhos exatamente iguais, né? Mas se você fizer com a régua bonitinho, tudo certinho, você vai ver que vai dar tudo o mesmo tamanho, tudo com a mesma direção, ok? E tudo com o mesmo sentido. Então, beleza? Então, essa é a regra do paralelogramo. Perceba o seguinte, perceba que se eu pegar esse B e jogar ele aqui na outra, ó, tá vendo? Se eu pegar ele e transportar ele lá para a cabeça, ó, bundinha para a cabeça, sem trocar a direção, eu vou ter a regra do polígono. Percebe? Então, a regra do paralelogramo e a regra do polígono, elas conversam muito bem. Tá bom? Se eu fizer B com A, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Se eu fizer B com C, vai dar a mesma coisa? Se eu fizer C com B, a mesma coisa? Mesma coisa. Para fazer mais de dois vetores, usando a regra do paralelogramo, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque você vai ter que fazer dois de cada vez, tá? Então, você primeiro faz o resultado do B, e aí depois você pega esse resultado, por exemplo, se eu quiser somar o C, né? Aí eu acrescento o C depois,
ok? Então, mas funciona muito bem essa regrinha. Bom, então essas são as somas utilizando a geometria. Então, de novo, né, eu posso aplicar aqui leis, etc., lei dos cossenos, um monte de coisa, regras de paralelogramo, regras de quadrilátero. Caso ele me dê algumas coisas, algumas informações, eu consigo fazer conta e determinar o tamanho desse vetor. Só que não é o nosso interesse agora, a gente vai fazer isso na próxima parte, que é calculando a soma de vetores, utilizando, então, a trigonometria, o teorema de Pitágoras e fazer o cálculo mesmo do módulo, que eu vou chamar essa parte de fazendo a soma algebricamente, beleza? Então, vamos lá então para a próxima parte.